Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quem fala com todos vocês, seu irmão Cristo, pastor Luciano Antônio. É uma imensa alegria poder estarmos mais uma vez apresentando a vós um estudo sobre o verdadeiro batismo. Qual é o verdadeiro batismo, irmãos? Na Bíblia Sagrada. Porque eu vejo que nos últimos dias, irmãos, muitas pessoas estão tendo dúvidas sobre esse assunto. E muitos não estão sabendo explicar para as pessoas, dentro da palavra de Deus, qual é o verdadeiro batismo. Então eu quero ler aqui um versículo, irmãos, da palavra de Deus, quando os apóstolos pregavam a palavra, quando Jesus, realmente o próprio Senhor Jesus foi batizado em rio de águas correntes. Jesus não precisava se batizar, mas para cumprir a justiça de Deus, ele foi batizado, para dar o exemplo a nós, para que nós também possamos ser batizados como ele foi batizado. Batismo salvo se a pessoa se arrepender de verdade. Se a pessoa abandonar o mundo, abandonar o pecado e for batizado em rio de águas correntes, então ela é uma pessoa realmente que está cumprindo os requisitos para alcançar em Cristo Jesus a salvação da sua alma, se ele perseverar até o fim. A pessoa às vezes pode ter se batizado, mas se desviou, voltou para o pecado. Se ele reconciliar com Jesus, ele será salvo, se ele se arrepender. Agora, se ele continuar no erro, no pecado e morrer em pecado, não vai adiantar nada o batismo. Então, o batismo é para o arrependimento, para as pessoas que se arrependeram. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 1, versículo 22, Paulo falando, Pedro, melhor dizendo, falando aqui sobre o batismo, falando sobre o Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 21 para nós entendermos melhor. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João, olha aí, irmãos, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Quando Judas Iscariotes tirou a sua própria vida, eles escolheram outro. Então aqui o próprio, irmãos, Pedro, ele diz que deveria escolher o irmão que estava com ele desde o batismo de João. Qual era o batismo de João, meus irmãos? Um batismo em águas corrente para o arrependimento. Não adianta nada a pessoa se batizar, depois não se arrepender. Primeiro ela tem que se arrepender, depois se batizar. O povo vinha se batizar quando João batizava lá no Rio Jordão. Então eles vinham se batizar, mas não queriam se arrepender. João falou: raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da condenação do inferno? Então, se a pessoa, irmãos, querer se batizar e não se arrepender, não vale nada, o batismo é só um banho. O batismo é para as pessoas que se arrependerem dos seus pecados, abandonarem o mundo, abandonar os vícios, abandonar as vaidades, abandonar tudo que desagrada a Deus, passar pelas águas batismais, depois que abandonar o pecado. Não adianta a pessoa se batizar, depois eu paro de fumar, depois eu paro de beber. Não vai adiantar nada, irmão, nunca vai ser liberto. Primeiro a pessoa tem que tomar uma decisão de se arrepender de verdade. Porque não adianta nada, se a pessoa não se arrepender, se torna um banho. Existe batismo em tanque? Batismo em tanque não existe, irmão. Batismo em tanque é antibíblico. Aqueles que estão sendo batizados em tanque é antibíblico. Você vai ser impossível, vai ser quase que impossível você se arrepender, porque se você já está batizando no batismo errado é porque você já não tem o conhecimento. Primeiro você busca saber direito. Porque batismo em tanque não existe.
nem com água na cabeça. Batizar criança com água na cabeça, quando eu era pequeno, eu fui batizado na igreja católica. O padre deu uma gotinha de água na minha cabeça e não adiantou nada. Isso não vale nada, irmão. Isso é só um ritual. É só um ritual. E não tem base bíblica para batismo em tanque e batismo com água na cabeça. O Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão. Os discípulos de Jesus batizavam o povo no Rio Hermon. Pode ler nos evangelhos que você vai entender. Os evangelhos de Jesus, você vai entender melhor o que eu estou dizendo para você. Quando Filipe, no livro de Atos, capítulo 8, Filipe estava pregando para o eunuco, eles pararam ao pé de uma água. O que é o pé de uma água? É um pedaço de um rio. Vamos supor, os rios têm braço, tem pé, eles têm as partes deles que fazem parte de um rio. Então Filipe pregou para o eunuco e disse: se você quiser se batizar, ele desceu, se batizou. Primeiro Filipe ensinou a ele abandonar o mundo, abandonar o pecado e ser uma nova criatura. Filipe pregou para ele o evangelho, ensinou a ele certinho como que deveria fazer. Depois pararam ao pé de uma água, que era um rio, e ali ele disse: eu quero ser batizado. E Filipe disse: se você crê. E Filipe foi, introduziu ele na água e emergiu ele na água e batizou ele. Então a palavra de Deus diz que o batismo é por imersão. É um só batismo, mas da maneira certa. Não é um só batismo em tanque, não é um só batismo com água na cabeça. É um só batismo no rio de águas correntes. Se a pessoa se converter de verdade, ela pode se batizar em rio de águas correntes. A palavra do Senhor diz que João disse assim: arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. O que é frutos dignos de arrependimento? É quando a pessoa começa a buscar Deus, começa a santificar. Quando ela batiza, ela começa a buscar, começa a jejuar, começa a orar. Então ela está produzindo frutos dignos de arrependimento, começa a pregar a palavra, ganhar almas. O desejo dele é de ganhar alma, ele está produzindo frutos dignos de arrependimento. Então o verdadeiro batismo é o batismo em rio de águas correntes, o verdadeiro batismo bíblico. Paulo pregava nas igrejas, Apolo também pregava. Paulo, passando por Éfeso, a cidade de Éfeso, ele achou ali alguns discípulos. E ele falou: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês crescem? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que vós sois então batizados? Eles disseram: no batismo de João. Tá vendo, irmãos? No batismo de João. Qual que era o batismo de João? Em rio de águas correntes. Não existe batismo em tanque na Bíblia. Quando Ananias foi orar por Paulo, quando Paulo estava cego, o Senhor Jesus falou: vai onde está Paulo, em tal lugar, põe a mão sobre ele para ele ser curado da cegueira e para que ele venha ser batizado. Então Ananias colocou a mão sobre ele, recobrou a vista novamente e recebeu o batismo, mas não o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Ele já recebeu o batismo no Espírito Santo e automaticamente foi se batizar nas águas. Então, os discípulos foram batizados do batismo de João, que é em rio de águas correntes. E os discípulos de Jesus também batizavam as pessoas em rio de águas correntes. Os discípulos de Jesus foram batizados também no batismo de João. Jesus também foi batizado no batismo de João. Paulo também foi batizado no batismo de João, embora João já tinha partido com o Senhor. Ele foi batizado em rio de águas correntes também, porque não existe, irmãos, batismo em tanque.
O próprio Jesus, ele já nos ensinou. Existia vários tanques naquela época lá. Ninguém foi batizado naqueles tanques. Existia o tanque de Betesda, o tanque de Siloé. Existiam vários tanques. Não existe, irmãos. Dentro da palavra de Deus não existe. Então, irmão, não creia em heresias. Creia na verdadeira palavra. Examine as escrituras. Paulo pregava, você acha que o povo de Bereia, irmãos, eles eram muito sábios. Eles iam nos pergaminhos para ver o que Paulo pregava, estava certo ou não. Hoje as pessoas não vão nos pergaminhos, vão perguntar na Bíblia, melhor dizendo, que antigamente era pergaminho, hoje é a palavra. Hoje nós temos a palavra em nossas mãos. Então nós devemos examinar as escrituras. Não podemos ir por conversa de igreja, de religião, de pastor, de qualquer pessoa que seja. Temos que nós examinarmos as escrituras. O próprio Senhor Jesus disse assim: examinar as escrituras, porque pensar ter nelas a vida eterna. Então nós temos que examinar as escrituras, nós mesmos, não perguntar para o fulano, ciclano, porque eles explicam tudo errado, são tudo falso profeta, são tudo mentiroso. Então vai na palavra, meus irmãos. Muitos irmãos estão perdendo a salvação, porque estão indo na conversa desses homens. Falar a verdade, irmãos, é uma coisa. Julgar é outra. Eu não estou aqui julgando ninguém, estou falando a verdade. E por nós falarmos a verdade, nós podemos ser perseguidos, mas nós temos que falar. Nós temos que ensinar a Bíblia como ela é, não enganar as pessoas. Então nós não somos falsos profetas. Então é esse o verdadeiro batismo. Eles se batizaram no batismo de João, que é o batismo em rio de águas correntes. A palavra diz, tem música que diz assim, a palavra diz que é um só batismo, mas não é um só batismo no tanque. Um só batismo em rio de águas correntes e quando a pessoa se arrepende, senão ela toma só um banho. Se a pessoa não se arrepender, o batismo não vai causar efeito. E se a pessoa se desviar? A pessoa está na presença de Deus, batizou em rio de águas correntes, se arrependeu. Se a pessoa se desviar, ela tem que retornar para Jesus, reconciliar com Jesus novamente. Ela tem que voltar para Jesus. Aí sim, se ele se arrepender, porque a palavra diz que aquele que confessa os seus pecados e abandona, encontra misericórdia. O filho pródigo, a palavra de Deus diz que ele gastou todos os seus bens, saiu da casa do pai, com as meretrizes, se prostituiu e fez muitas coisas desagradáveis a Deus, ao seu pai, mas ele se arrependeu, retornou para o pai pôs um anel, pôs uma roupa limpa nele, fez uma festa, porque a palavra de Deus diz que Deus realmente faz festa quando o desviado retorna para Jesus. Então, quando a pessoa se desvia, ele tem que retornar para Jesus, como filho pródigo, se arrepender, abandonar, não importa o pecado, que não seja o pecado de blasfêmia. Então, se a pessoa pecou, se a pessoa se prostituiu, se a pessoa bebeu novamente, está fumando, retorna para Jesus, pede perdão para Jesus e começa a orar, e começa a buscar a Deus, que Deus perdoa. Deus perdoa sim. É difícil, mas Deus perdoa. A palavra de Deus diz assim: ainda que sejam da cor da escarlata, os vossos pecados se tornarão mais alvos do que a neve. Então, se a pessoa se batizou um dia, depois voltou para o mundo, para o pecado, se ele se retornar e se arrepender, o batismo ainda é válido, mas se ele morrer no pecado, não vai valer nada ele ter se batizado, porque ele se desviou. Então não vai causar efeito, não vai ter como essa pessoa, quando ela morrer, ela ser salva. Mas se a pessoa voltar para Jesus e começar a se arrepender e buscar a Deus, buscar de coração, com sinceridade, Deus perdoa. Então, o Senhor Jesus,
Ele fala com as pessoas para eles abandonarem os seus pecados. Os pregadores do evangelho estão sobre a terra, dizendo para as pessoas, pregando, para eles se batizarem e se arrependerem. Para eles se arrependerem e se batizarem. Primeiro, o arrependimento. Depois a pessoa tem que se batizar. Aí ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Eu quero mais adiante, mais para frente, estar ensinando o que é o corpo de Cristo. Ensinamento sobre o corpo de Cristo. É a igreja que é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, Deus traz ela, arranca ela do mundo. Lava, purifica, para ela ser parte do corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo é santo. Aí então ela passa a tomar a santa ceia do Senhor. Então ela passa a ser uma nova criatura. Coríntios capítulo 5:17, segundo aos Coríntios 5:17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa se arrepende de verdade e se batiza no rio de águas correntes, ela é salva. Se ela perseverar até o fim. Agora, se ela desviar e continuar no pecado, não vai ter salvação. Só vai ter salvação para aquele que se arrepender, se batizar, seguir o exemplo de Jesus, não seguir o exemplo de homens que estão batizando em tanques. O próprio Senhor Jesus nos ensinou. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente tem que imitar Jesus, não podemos imitar religião, imitar igreja, imitar pastor, temos que imitar a Jesus, não temos que cair na conversa de homens que não amam nem a si mesmo. Como que ele vai amar as almas se ele mesmo está enganando as pessoas? Se a pessoa está pregando um evangelho falso, um evangelho light, um evangelho fácil, não é esse o evangelho de Jesus. Por isso que eu digo aos irmãos, examinar as escrituras para não ser enganado por homens que estão por aí enganando as pessoas. Não estou falando mal, mas estou falando a verdade e sempre vou falar a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, batiza-se em rio de águas correntes. Não batiza em tanque, irmão. Você batizou em tanque, batiza em rio de águas correntes, mas que você já esteja transformado pelo Espírito Santo. Se você já está transformado pelo Espírito Santo, você se batiza em rio de águas correntes. Não batiza em tanque, não. Não está na Bíblia isso. Isso aí não faz parte da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso eu digo para vocês, irmão. Vai para uma igreja que tem doutrina, irmão. Vai para uma igreja de oração, para você orar. Senão, se você for para uma igreja que não ora, que não tem o Espírito Santo, você vai continuar a mesma coisa, você não vai mudar nada. Você tem que se arrepender de verdade. Tem que se arrepender de verdade e ser batizado. Aí sim, você será salvo. A palavra diz assim, aquele que crer. O que é crer? Crer está relacionado à palavra na tradução do hebraico, está relacionada à palavra crer, significa obedecer. É a mesma coisa que eu dizer a você, aquele que obedecer a Jesus será salvo. Então aquele que obedece a Jesus e se batiza, será salvo. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Aquele que não crer, já está condenado. Então, se você crer, se você obedecer a Jesus, se você se santificar, se batizar, você será salvo. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Que esse ensino possa ter esclarecido para você as suas dúvidas, a qual você tinha a respeito do batismo. Então, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha falar melhor no seu coração, através desta palavra gloriosa que pode vos salvar,
se nós colocarmos ela em prática, nós poderemos alcançar a salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você que já é batizado, persevera até o fim, será salvo, herdará a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, ao qual será a maior felicidade da sua vida, a maior alegria. Não é a alegria do mundo, a maior alegria é a alegria da salvação. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo.